Se você está tentando alcançar uma situação, receber um pedido com a ajuda da espiritualidade, está tendo dificuldade, pode ser que esse vídeo seja para você. Porque você não faz ideia de como é comum a gente achar que o pedido está certinho, que a gente está pedindo bem o que a gente quer, quando na verdade, quando a gente vai esmiuçar, o que a gente quer mesmo não é bem aquilo. Será que o que você quer é bem o que você está pedindo? Ou você está pedindo um pouquinho diferente do que você queria? Vamos falar sobre isso? Vem aqui comigo. Olá, amigos amados, eu sou Ana Paula Martins, você é infinitamente bem-vindo ao canal Transmutar. Já falei aqui um vídeo sobre ajustar o pedido com as forças de luz, as diferenças de energias espirituais que podem agir e trabalhar. Agora eu quero falar aqui sobre a situação da gente achar que quer uma coisa e querer outra, e muitas vezes isso acontece por a gente acreditar nas pessoas que gostam da gente, nas pessoas próximas, nos amigos, nos parentes que estão falando com a melhor das intenções uma situação que não é verdadeira. Estão falando uma mentira sem saber e a gente acredita naquilo e aquilo não é verdade e aquilo redireciona o nosso pedido para um outro caminho, levando a gente para uma outra coisa que não é bem o que a gente quer. É muito comum a gente se abrir para alguém. A coisa não está muito boa. A gente, quando tem oportunidade, se sente confortável, confiante com aquela pessoa que a gente pode se abrir, a gente vai e chora as pitangas, né? Aí, a pessoa, se a gente faz isso, é com alguém que a gente gosta. Então, a pessoa vai querer te ajudar. Ela vai te dizer alguma coisa na melhor das intenções. Só que ela vai dizer alguma coisa com base no que ela está ouvindo. E aí ela começa a falar verdades. Puxa, você está triste. Ah, puxa, eu entendo. Ah, entendo. Puxa, realmente. Puxa, a pessoa fez assim. Ah, você deve ter se sentido de tal forma. Aí você, opa, verdade, me senti mesmo. E muitas vezes, veja você, se você já fez consulta com espiritualista, pai de santo, mãe de santo, veja se você já não ouviu isso de um espiritualista, ou se você sabe de algum caso, de alguém que tenha ouvido algo parecido. Da pessoa dizer, puxa, ele fez isso com você, né? Fez. Ai, você se sentiu assim, né? Pois é, me senti. A pessoa começa a jogar coisas que são verdades, mas não são totalmente verdade. Porque ela está ouvindo só o seu lado, ou ela está vendo só o seu lado. E aí ela fala de questões pontuais como se fossem gerais. Ah, a pessoa fez isso, puxa, ele não pode ser assim, como se fosse assim sempre. Primeiro que se fosse sempre, muitas vezes, né? Que muitas vezes, não estou falando todas, mas muitas vezes, não, se fosse assim desde o início, vocês não teriam ficado juntos, você não teria ficado interessada. No começo não era dessa forma. Então, a pessoa foi assim naquele momento, naquela situação que gerou a briga, a discussão, mas ela não é assim o tempo todo, não vinha sendo assim o tempo todo. Essa informação a pessoa que está querendo te ajudar não tem, ou não está considerando naquele momento. E aí ela fala algumas coisas que você concorda. E aí ela desfecha ali o negócio com, essa pessoa tem que te pedir perdão. Essa pessoa tem que ser diferente. Essa pessoa tem que se arrepender. Você já está assim, porque ela já falou o que você sentia, ela já falou o que a pessoa fazia, e você já concordou várias vezes, você continua concordando, falando, é isso mesmo, nossa, tem razão. Essa pessoa tem que se arrepender, essa pessoa tem que me pedir perdão. E aí você vai buscar isso.
E quando a gente vai esmiuçar, não é isso que a pessoa quer, porque às vezes até a pessoa pedindo perdão e dizendo assim, me arrependi de ter feito aquilo naquele dia, te pedindo perdão, ela faz outra coisa na sequência que vai te levar à mesma frustração. Não é a mesma coisa. Ela faz outra. Por exemplo, numa situação, ela chegou tarde, não te avisou e você ficou esperando, tomou um bolo, não gostou, e ela, puxa, mesmo agi mal, me desculpa, né? Errei. Aí você ali ficou, né, mais ou menos satisfeito, satisfeita. Só que em seguida ela vai e faz uma outra coisa, vai num evento que não te convida, por exemplo, não te chama e você fica chateado, fica chateada. Puxa, por que ela fez assim? Mas porque o que você queria, na verdade, não é que a pessoa te pedisse perdão. Você queria era ter um amor saudável. Entende? Que o pedido tomou um outro rumo, e aí você vai ficar tentando resolver, consertar ali, remendar situaçõezinhas, quando na verdade o tecido tapou, tem que trocar o tecido às vezes, sabe, gente? Às vezes não dá para ficar remendando, às vezes dá, às vezes não dá. Tem que analisar aí a situação, entendeu? Outra situação que exemplifica isso, né? Dando como exemplo, o casal tem muitas discussões, porque uma das pessoas tem bastante ciúme e se sente mal quando vê que teve um comentário numa postagem, que teve uma curtida, alguma coisa assim. E aí ela fala, não, você não pode interagir com ninguém, eu não quero que você interaja com ninguém em rede social, não quero que você curta ninguém. Se curtir, você tem que tirar, você não pode deixar. Como é que você deixa a pessoa curtir a tua postagem? Uma pessoa assim, curtir a tua postagem, não pode deixar. Você entra naquela situação e você fala assim, não, o que eu quero e o que eu preciso é que a pessoa não interaja com ninguém, não olhe para lado nenhum, não fale com ninguém, não olhe para ninguém, não converse com ninguém, só comigo e com quem for extremo necessário para profissional. Você é verdadeira com você se você se encaixa nessa posição aí, se você está nessa vibração. O que vai te deixar bem não é a pessoa olhar para canto nenhum, não. Porque isso demonstra um grau de insegurança que precisa de uma ação sobre essa insegurança. Precisa resolver essa questão de segurança. Não que a pessoa, uma coisa é a pessoa paquerar a outra, não sei como é que vocês quiserem chamar aí, né? Ficar dando condição para outra, se insinuando para outra, estando com você. Isso aí é uma situação. Outra situação é ela de repente receber uma curtida e você ficar mal com isso. O problema não está em ela receber a curtida, o problema está em você ficar mal com isso. Então, o que vai te deixar bem é você ter uma reação mais saudável. Você não está vendo nada comprometedor, é só uma curtida. Uma curtida não quer dizer nada. Vamos falar a verdade, uma curtida não quer dizer nada. Agora, se entra para um campo de mau comprometimento, onde uma pessoa está se insinuando, está dando condição, está dizendo, né, vem em mim que eu estou facinho, aí é diferente. Mas não sendo isso, e não sendo isso trazendo um incômodo, um mal-estar, é esse incômodo, um mal-estar que deve ser tratado, e não o que está gerando isso, porque o que está gerando isso é uma ação comum. Aí a pessoa chega querendo mudar o comum, querendo que o ser amado não seja uma pessoa comum, seja uma pessoa anormal, uma pessoa antissocial, que não fale com ninguém, que não interaja com ninguém, que está ali. Não é saudável. Então, às vezes, o nosso desejo não é bem o que a gente quer, porque se a gente quer estar bem, às vezes o desejo não está bem ajustado nisso, no que realmente vai levar a gente a ficar bem. E aí a gente tem
E a gente não pode esquecer que a gente tem uma espiritualidade a nosso favor, porque independente da linha de cada um, todo mundo tem alguma proteção espiritual, alguma ajuda, alguma condução, sejam guias, mentores espirituais, anjos de guarda, não importa, mas tem alguém que vai te dar algum apoio, e se você estiver desejando alguma coisa que não é o que vai te fazer bem, isso não está aí na lista de prioridade de quem está te ajudando também, né? No plano espiritual. Entende o que eu quero dizer? Então, meus amores, é muito importante analisar esse lado do pedido também. O pedido é realmente o que vai te deixar bem? Ou é o que vai, de repente, tampar um buraco do ego que está doente e precisa tratar os buracos ali que ele está tendo, e não ficar tampando do jeito que dá? Porque às vezes acontece isso. Aí às vezes a gente cai em acreditar na visão da pessoa que quer ajudar, que fala, puxa, mas a pessoa realmente fez isso com você. Você fez mesmo. E você se sentiu assim, né? Você é mesmo. Ah, então essa pessoa tem que te pedir perdão. Não, você tem que estar bem. Independente se ela vai pedir perdão ou não. Vou falar a verdade para você. Eu entendo e até dá para trabalhar nesse sentido, tá? De buscar ali forças de maior consciência, porque é o ampliar a consciência sobre o ato que leva ao arrependimento. Tá? Não existe um botão chamado botão do arrependimento que vai apertar. Mas se ampliar a consciência do que a pessoa fez, ela se arrepende. Todo mundo que tem, quando entende o erro que fez, se arrepende do erro. Só não se arrepende se ela não compreendeu ainda o quão errado é, como é esse erro. Mas se ela entende, então é o entendimento, é a consciência que ampliada vai levar a pessoa ao arrependimento. Dá para trabalhar isso? Claro que dá. Mas é muito comum isso ser buscado, e quando é atingido, ainda assim a pessoa não está bem. Porque na verdade não era isso que ia deixá-la bem. O que ia deixá-la bem era uma outra visão de si mesmo dentro da situação, era uma outra visão da situação, era uma outra interação dentro do relacionamento, aonde ela se sentisse mais segura e mais confiante. E não fosse se importar com determinadas situações pequenas, normais e corriqueiras. Entende? Ah, não, Ana Paula, esse não é o meu caso. No meu caso, a pessoa realmente faz coisas que não são normais, não deve fazer, que qualquer pessoa no meu lugar não ia querer. Tudo bem, pode estar assim, pode ser isso. E aí que eu digo que precisa ser analisado, porque cada caso é um caso. Agora, no caso de realmente não é uma situação corriqueira, não é alguém que curtiu uma postagem, não é um bom dia que ela deu, não é um cumprimentar alguém, é realmente um insinuar, algo que envolva ali um desrespeito. Dá para trabalhar da mesma forma o arrependimento nesse tipo de ação? Claro que dá. Mas será que é o que realmente vai te deixar bem? Ou seria você olhar para essa situação e se afastar da pessoa e se abrir para uma outra pessoa que não teria essa ação? Jamais. Porque tem uma outra consciência, porque tem um outro caráter, porque tem uma outra postura com você. Porque às vezes a gente quer desentortar a madeira, que é o jeito da madeira, como dizia uma amiga minha. Então a gente tem que analisar o que a gente quer também por esse lado. O nosso pedido, o nosso desejo, dentro do que é realmente que vai deixar a gente bem.
né? Eu falei no outro vídeo em ajustar com relação às energias que vão trabalhar no plano espiritual, mas aqui é de acordo com o que realmente você quer. É ficar bem ou é estar certo ou estar certo? Porque tem gente que também não quer ficar bem e é consciente. Não, eu não tô nem aí, eu posso me lascar, eu quero que a pessoa me dê razão. Entendo, são momentos que são até comuns para o humano, né? Muita gente passa por momentos de sentir isso, tudo bem, entendo. Mas é importante a gente ter pelo menos a informação dessas diferenças de movimento, da espiritualidade se movimentando e te dando o que você quer e como você recebe isso, e isso reflete na sua vida. Porque receber uma coisa que a gente quer nem sempre deixa a gente bem, entende? E isso é incrível, porque é muito comum, mais do que você pode imaginar, porque mais de 50% das vezes o pedido não está certo. E é muito comum a pessoa ter grandes problemas e a coisa realmente ficar difícil quando ela recebe o que ela quer. Porque o pedido não estava ajustado. Porque o pedido tinha essa pegadinha, sabe? De, é o que eu quero, é o mesmo que você quer, é o que eu quer de verdade ali naquela situação, mas não é o que busca como propósito de vida ali, entende? É ali um ego ferido, é uma coisa ali do momento, é pontual, não é o que quer para a vida. E aí ela quer aquilo ali pelo pontual, pelo ego que ficou ferido, recebe e aí a coisa começa a degringolar. E eu vi muito nessa minha vida a pessoa passar por encrenca porque teve o que pediu. Então, gente, coloca aqui para mim nos comentários o que você acha disso. Você sabe que eu vi um vídeo hoje, nossa, eu falei isso, teu que pediu, me martelou uma coisa na cabeça que me fez até me deu até um ruim, falar a verdade para vocês. Eu vi uma coisa assim que eu não gostei. Nem vou falar isso para vocês. Mas um pedido que a pessoa fez para Deus e recebeu e se deu muito mal, tá? Porque ela não pediu certinho. Então, gente, pensa nisso, tá? O pedido é para você realmente ficar bem ou é para uma vingancinha e massagear? Dá, eu entendo, não estou julgando isso não. Mas pensa sobre isso, tá? Pensa sobre isso. E coloca aqui nos comentários o que você acha, sua opinião, sua sugestão de algum outro tema, de um outro vídeo pra gente fazer aqui pra você. Dá uma olhadinha nos outros canais, na descrição do vídeo e dá uma ajuda pra gente, que a gente precisa demais da sua ajuda. Gente, eu tive tantos problemas, eu fiquei afastada por tantos problemas, vocês não fazem ideia. Eu tô querendo gravar vídeos que eu tenho muitas anotações aqui de vídeos que eu quero gravar e eu não tive como pelos problemas que eu tive. Mas eu quero trazer aqui para vocês, mas preciso muito dessa ajuda de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada a todos, um grande beijo e até a próxima. Tchau!